A China atua em outra região, mais nas costas, principalmente na costa do Índico, ela está mais presente na costa do Índico, em outras atividades e áreas. Ou no Egito, né? A China está muito forte no Egito, muito grande no Egito. A nova capital do Egito foi construída, financiada pelo Egito, pela China, e construída pela China. Passar o primeiro slide. Então, veja, a África foi dividida em vários países europeus, então tinha Angola, Moçambique e Portugal, essa parte mais alaranjada era inglesa, a parte roxa espanhola, a parte amarela era a Bélgica, verde-limão era Itália, e a parte azul clarinha, azul calcinha, era a França. Só que a França ela não colonizou a África de uma forma homogênea em toda a região. O norte da França, Argélia, Tunísia, ela foi uma colônia de ocupação mesmo. Eles mandaram franceses, população francesa, francês mesmo, para morar lá, para ter casa, fazenda, ocupar. Era território mesmo. E os franceses que moravam na Argélia eram chamados de pés negros. Não sei por que o pé negro, não, ele chamava pé negro. Mas abaixo do Saara, isso é, a África subsaariana, a África negra, isso é de frente para a França, ali no Mediterrâneo tal, que é uma área muito bonita, muito aprazível, só que ficou bagunçada, né? Tunísia, Argélia, Líbia, é uma região aprazível. Ficou bagunçada, mas você pega Argel, a capital da Argélia, eu nunca fui, mas se você hoje com o YouTube, você passeia por lá, você vê tudo. É muito bonito. É muito bonito. Mas ali tinha colonização mesmo, de francês, física, de habitante. A África, abaixo do Saara, a África negra, ali era uma colônia de exploração de minérios, de recursos naturais, mais tradicional. Quando você tem no pós-guerra independência da Argélia, tem guerra, tem tortura, tem guerrilha na Argélia, é uma abordagem diferente. No final, 1,5 milhão de pés negros franceses que moravam na Argélia são retirados da Argélia, Tunísia também, 1,5 milhão, e voltam para o território francês. Enquanto na parte subsaariana é uma coisa mais velada. Eles foram dando independência, mas foi assim, ó, mantém o ditador, deixa quietinho, vamos tocando, briga de uma tribo com a outra, a gente vai arbitrando, a gente vai segurando as pontas, a gente dá dinheiro para um ditador, dá dinheiro para o outro, e vai mantendo. Alguns ditadores, como o do Gabão, que se tornaram amigos do Lula, para variar, o Lula adora um ditador, né? Caíram só recentemente. O pai ficou 25 anos, que o Lula elogiou, ficou 25 anos no poder, passou para o filho que ficou mais 20. E o Lula ficou admirado. É isso que é estratégia de poder, né? Caiu agora, recentemente, tem uns 2 anos que eles caíram. Mas a França continua tendo a sua ação de uma forma mais velada. Enquanto na Argélia foi pau e acabou e caiu fora. Passa o próximo, por favor. Slide. Então, essa daqui em vermelho é o que seria a antiga colônia. A parte norte acabou perdendo, ainda existe influência cultural, mas a parte sul é mais intensa. Próximo. Essa parte é a parte sul que eu estou comentando. Por exemplo, na parte de moedas, as moedas deles, eles criaram um sistema de lastro para eles utilizarem um câmbio fixo em relação ao franco francês, que depois passou a ser em relação ao euro. Mas para você ver a dinâmica, eles mantiveram uma influência a tal ponto que esses países usavam a moeda que a França criava, imprimia, distribuía. O papel de banco central desses países todos era exercido pela França. Continua sendo. Próximo. E dá um exemplo, Abraão, de atividade econômica que a França tem interesse nessa região. As pessoas viram agora, com a questão da Rússia, que a Alemanha, nós aqui alertamos, a Alemanha não vai ficar no escuro, não vai faltar energia, vai ter racionamento, vai ter restrição, vão ter que correr atrás do próprio rabo. Mas não vai ter apagão na Alemanha.
Por quê? Porque a Alemanha importava gás da Rússia e o Putin fechou a torneira do gás que vinha da Rússia, do Cazaquistão, fechou, passa por aqui, a gente fecha. Não tem papo. A França não teve esse problema, por quê? Porque a França optou por outro caminho. Eles têm um pouquinho de energia hidráulica, que é a parte azul, eles têm energia fóssil, que aí entra gás, entra petróleo, diesel, eles têm renovável, que é a parte verde, mas o principal, quase 80% da energia consumida na França vem de usinas nucleares. E para você rodar uma energia nuclear, uma usina nuclear, você precisa de água, óbvio, mas você precisa do urânio. E de onde vem o urânio consumido na Europa? Próximo, por favor. Uma parte vem do Cazaquistão, fica embaixo da Rússia. Uma parte vem da própria Rússia. Mas aí o principal fornecedor, um dos principais fornecedores é a Níger. Níger é um país justamente naquela área de influência francesa que eu descrevi para vocês. Esse é um dos exemplos. Minérios, mercados, logística, geopolítica, toda essa área da África está sob influência francesa até hoje. Só que está perdendo. Recentemente está perdendo. A China se concentra... Passa o próximo, por favor. Deixa eu ver se... Aqui só mostrando mais uma coisa interessante, né? Você tem o deserto do Saara, então os pés negros eles ficavam em cima, né? Os colonos franceses mesmo, cidadão francês que tinha casa, fazenda, sítio, produzindo coisas na África, eles ficavam em cima do deserto do Saara. Embaixo do deserto do Saara, onde você começa a ter a savana e depois as florestas, mas entre o deserto do Saara e as florestas ao sul, você tem o Sahel, né? Sahel, que chama, que é uma área de transição. E o que tem acontecido nos últimos anos com o aumento das temperaturas na Terra, mudança do regime de chuvas e explosão demográfica. A África, ao contrário do resto do mundo, que a população parou de crescer, a África está num ritmo de crescimento muito grande. Do ano 2000 para agora, a população dobrou em alguns países desses, porque caiu a mortalidade infantil caiu, só que a fertilidade continuou, o que aconteceu em outros países pelo mundo, só que na África foi mais intenso a velocidade. Então, esses países subsaarianos, a população dobrou, pressão populacional gigantesca. E a população mais ao norte, que é muçulmana, o que aconteceu? Dois impactos. Ela aumentou muito e com o aumento da temperatura também eles vieram para o sul. Por isso que tem tanto problema de ataque terrorista, sequestro, os problemas que a gente vê do conflito entre o sul, que costuma ser cristão, cristão. Essa parte abaixo do deserto do Saara é cristã, essa parte do Sahel e do Saara é muçulmana. São todos negros, mas a parte mais do Sahel é muçulmana, a parte do sul costuma ser cristã. É cristã, a parte do sul é cristã. Então você tem, por exemplo, Boko Haram na Nigéria. Do outro lado, você tem a briga também dos muçulmanos do Sudão do Norte com o Sudão do Sul ou com a Etiópia. A Etiópia é cristã desde sempre, né? Então você tem essa briga que aconteceu e se intensificou com a mudança climática e a queda do Gaddafi. O Gaddafi, ele recebia dinheiro da Europa, na Líbia, ele recebia dinheiro da Europa para segurar os imigrantes. Ele não deixava, todo ano recebia lá alguns bilhões, ele na física, para não deixar o pessoal sair de barco e ir para a Europa. Foi a primeira coisa. Mas a segunda coisa, quando ele caiu, as armas todas usadas se espalharam pela região. Quando o Gaddafi cai, ditador, sanguinário, assassino, desgraçado, as armas dos grupos do exército se espalham pela região. É roubado, é levado, é desviado. E é utilizado por esses grupos muçulmanos para aumentar a influência dele nos países. Seja contra os ditadores que controlam o país, por exemplo, o Níger, né, fica bem nessa área, ou no Chad, ou em Mali, ou em Burkina Faso, seja contra os cristãos, o Boko Haram, outras guerrilhas que estão tendo. E a França entra para defender justamente esses grupos. Só que a França está dominando esses povos, esses países há muito tempo. Eis que surge uma atividade nova na Rússia.
chamada Wagner Group, o Grupo Wagner. E ele oferece os serviços dos ditadores dessa região para lutar contra os insurgentes, os caras, e você não ficar dependendo da França nem da legião estrangeira, aumentando o poder para o ditador. Atrás, o Grupo Wagner, o dono morreu, mudou de nome, mas mudou o nome, mas continua a atividade. Foi só substituído o dono, eles continuam atuando na região, e atrás dos mercenários, desse grupo mercenário, né, da ação mercenária, vem negócios, seja na área de minério, seja na área de energia, tem negócios. A China atua em outra região, mais nas costas, principalmente na costa do Índico, ela está mais presente na costa do Índico, em outras atividades e áreas, ou no Egito, né? A China está muito forte no Egito, muito grande no Egito. A nova capital do Egito foi construída, financiada pelo Egito, pela China, e construída pela China. A nova capital administrativa, projetos grandes. O que acontece? Essa região toda, se você reclama do que acontece no Brasil, na América do Sul, tal, essa região está muito mais efervescente do que Brasil, América do Sul. Em certa medida, eu falaria mais até do que a Europa. Põe o próximo, por favor. Essa daí é o que é definido, né? O Sahel, os países que estão sobre o Sahel, né? Todos eles, né? Você pega Djibouti, também na pontinha, né? Debaixo na Eritreia ali. Então é toda essa área daí é de influência francesa, principalmente, Nigéria é inglesa, mas principalmente. Nigéria é um país próprio, né? Tem voo próprio. Mas é principalmente de influência francesa. Próximo. E aí, em cada um desses aqui, o seu problema, o seu pepino. Depois, quem quiser ver, tem as áreas de ação. Boko Haram, cada grupinho terrorista, cada pepino, cada crise que você vai encontrar, está descrita aí no mapa, na atuação, e por isso tem tanto legionário francês, legião francesa, a legião estrangeira da França é muito grande, preparada para o combate, treinada, habituada a agir nessas áreas. Próximo. Acabou? Acabou, é isso aí. Aí você me fala, pô, mas Abraão, ele ameaçou entrar na Ucrânia. Ele vai para cima, ele vai para cima. Esses países, essas famílias que colocaram o Macron lá e mantêm o Macron lá, não vão deixar barato. Não vão deixar o Putin destronar eles, pegar eles, entrar. Não que o Putin seria bom, eu acho que seria péssimo. Putin. E as famílias que estão com Putin, né? Mas não vão deixar. E eles vão para cima. Vai mandar tropa, já está mandando equipamento, já está mandando apoio, logística. Vão brigar para tentar fazer o que eu defini lá na última apresentação, tentar segurar pelo menos em metade da Ucrânia na mão do Putin, metade na mão do Ocidente. Eu acho que esse que é o desenhão. Vão mandar tropa, acho que tem grande chance, já falou que vai mandar tropa pelo menos para apoio, não para linha de frente, mas para apoio. Não creio que só mandar tropa gere ataque com bomba nuclear, tá bom? Não creio que gere ataque com bomba nuclear. Por enquanto tá fora disso. E o pessoal que deu risada, né? Ah, o Lula veio namorar nada, cara, veio fechar acordo, veio negociar, veio se aproximar, veio tentar trazer o Brasil, o Lula, pelo menos para uma posição neutra, para não atrapalhar, para não ir lá para a África fazer lambança, para tentar ficar pelo menos neutro. Um outro exemplo de pessoas que eram alinhadas com um time completamente errado e ficaram neutros é a Espanha. Porque não foi só o Getúlio Vargas, vários outros países pelo mundo, a Inglaterra e os Estados Unidos entraram colocando dinheiro no país e para os governantes, suborno mesmo. Um caso mais famoso é o Francisco Franco, o ditador da Espanha. Você teve a Guerra Civil Espanhola, que era os comunistas contra os fascistas. Os comunistas recebiam apoio de Stalin, grana, equipamento, todo tipo de apoio,
enquanto que o Franco recebeu apoio abertamente, soldado, tropa, avião, tanque, do Mussolini e do Hitler. De 36 a 39 foi a Guerra Civil Espanhola. Foi uma prévia da Segunda Guerra. As técnicas, as tecnologias todas usadas na Segunda Guerra Mundial, todas não, mas muitas foram utilizadas na Guerra Civil Espanhola. Guernica, né, o quadro famoso de Picasso, descreve o que? Um bombardeio aéreo à cidade. Eu ia falar de uma passagem do quadro, quem não conhece o quadro Guernica, depois veja. Teve uma passagem que eu estava atirando, né, um oficial, acho que foi alemão, falou para o Picasso: você fez isso, cara? Não, quem fez foram vocês, eu não fiz, eu só descrevi o que vocês fizeram. Mas, e aí o Francisco Franco ganha, vira o ditador, não, o grande mandatário da Espanha, e conduz a Espanha durante a Segunda Guerra Mundial neutra. Ele não, o Hitler vai até a fronteira, pede apoio, pede tropa, pede para o Franco entrar na guerra. O Franco fica ensaboado, fica ali, não, vamos ver, vou mandar voluntários. Foi um grupinho de voluntários espanhóis lutar do lado dos alemães. Mas ele consegue conduzir a Espanha para neutralidade durante toda a Segunda Guerra Mundial. Termina a Segunda Guerra Mundial, ele não cai. Ele governa a Espanha até morrer, e faz a transição. Ó, quando eu morrer, aí vocês façam uma monarquia, a gente reinstitui a monarquia, porque antes era república. A Espanha tinha virado república na mão dos comunistas. A gente restitui uma monarquia parlamentar. Mas só depois que eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, não quero que me tirem o poder, porque senão eu pegava, né? Porque ele aprontou muito, matou muita gente. Mas ele consegue conduzindo justamente, olha, o meu passado é o meu passado, hoje eu estou com vocês. E foi fazendo acordo. A Espanha saiu de uma situação paupérrima e depois da Segunda Guerra Mundial tem o período do milagre espanhol, crescimento gigantesco. A Espanha se tornou um país rico. O Franco governou até morrer. E está documentado, não é? Dizem, está documentado. Ele recebia grana diretamente, suborno, bola mesmo, assim como os generais do exército espanhol também recebiam da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos para ficarem neutros. Então, veja, é assim que é jogado o jogo. O mundo está, hoje, em guerra deflagrada, é uma guerra mundial. Eu não tinha abordado ainda a África, porque eu não tinha visto as conexões, mas ficou claro agora para mim, com a vinda do Macron, eu não tinha visto esse prisma da frente africana. E ficou claro, a África ela tem um papel não fundamental, mas tem um papel importante nesse jogo de geopolítica, seja na parte oriental ali do Oceano Índico para a China, seja na parte ocidental na disputa. Agora, mantendo recursos naturais, espaço, posições para a França, tem base marinha ali, tá? Toda aquela região da França, eles não querem perder isso. Resumidamente é isso, tá? Feriadão, peguei, vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.